Sejam bem-vindos a mais uma live. Nós vamos dar uma olhada, na real, uma espécie de revisão de algumas coisas. Aqui eu tenho um bloquinho de isopor, que tem aproximadamente essa espessura que vocês estão vendo. Ele é meio irregular, né? Oi, Nico May. Olha como ele é irregular. Nós vamos ter aula de cavalos, não se preocupem. Olha como fica desse lado. E desse lado aqui. Tá certo? Esse cubo apresenta uma perspectiva quando eu coloco desse jeito. Eu quero fazer um desenho nele. Só um pouco. Vamos fazer um desenho desse cubo. Para isto, nós vamos precisar de uma caneta. Aqui eu peguei uma caneta verde. É um desenho bem simples. Vamos desenhar uma flor nele. Uma flor. Acho que vou desenhar nessa parte torta. Então aqui está, ó. Se eu desenho uma flor, obviamente isso daqui está quadrado, ele vai ter que ser redondo. Deste jeito. Assim. É algo tão simples, né? Isso é pura geometria. Eu faço um círculo e um círculo em volta. Fácil, não? Nós falamos sempre em divisões, né? Então vamos dividir isso daqui em 7 partes. Tá. Se eu quero dividir em 7 partes é ímpar. O que significa? Imagina uma coisa. Aqui eu tenho um círculo. Ela não tem nenhuma divisão. Então ela tem 0 divisões. Logo, ele é um círculo. É um círculo porque tem 0 divisões. Nenhuma divisão, entende? Então, é somente um círculo. A partir do momento que ela tem uma divisão, ela agora tem 2 metades. Não é mais um círculo, é 2 semicírculos. Mas vamos ver uma coisa. Aqui é um lado e aqui é o outro lado. É o lado oposto. Quando eu faço esse círculo, e eu faço 3 divisões, olha o lado oposto. Não tem nenhuma divisão no lado oposto. A mesma coisa vai acontecer desse lado. Aqui vai ficar isto, e aqui vai ficar isso, e aqui. Desse lado oposto e desse lado oposto, não tem nada. Então, quando ele é par, par significa 2. Ímpar é 1. Par é 2. 3 é ímpar. E 4. 4 é par. Quatro. O oposto. Aqui está o oposto. Tá vendo? É uma característica. E 5 é ímpar. Como dividir em 5 partes? Ele é um pouco menor que esse daqui. E um pouco maior que este. E esse lado se repete igual aqui. E esse lado se repete igual aqui. E esse lado tem que ser igual a este. Então, 5 é ímpar. E é uma coisa só. Na arte, tem que aprender a dividir em 2 e em 3. O resto você dá um jeito. Lembra o 3? Eu errei, eu corrigi. Então, eu sei que o ângulo é este. Como que eu sei? Esse lado tem que ser igual a este. O oposto dele tem que ser bem na metade ali. É ímpar. Mas 6, eu divido em 2 cada um dos 3. Aí ele dá 6. Então, na arte, tem que saber dividir em 2 e em 3. O resto, vocês dão um jeito. E eu quero dividir esse círculo em 7. Oh, caiu a tampa. Peguei a tampa. Caiu a tampa da caneta. Até agora estamos indo bem, né? Isso não é nada difícil. Difícil vai ser dividir isso aqui em 7 partes. Mas, eu sei que 8 partes eu faço assim, não é? É isso, não? Isto é 8. É só dividir no meio, no meio, no meio, no meio. E 6? Lembram 6? 6 você divide em 3 partes. E depois em 2. Vou pegar uma outra caneta. Será que essa funciona? Essa é bonita. Tomara que funcione. 6 é assim. Eu divido isso daqui em 3 partes, não é? Vou tentar.
3 partes. Consegui. Descobri que eu dividi errado 8 partes. Ah, não. É que eu virei um pouco. Tá? Não, mas tá errado mesmo. Entende? Aí eu divido no meio. Aí eu divido no meio. E aí eu divido no meio. Alguma coisa tá errado no 8 partes. Não é? Deixa eu conferir o 8 partes. Eu devo ter errado aqui, ó. Tá vendo? Exatamente aqui. E depois, esse é o meio. E daqui até aqui o meio é aqui. Fechou? E daqui até aqui o meio é aqui. Ah! Agora tá certo. Olha que legal. O magenta é 6 partes. O verde é 8 partes. E os 7 partes? Os 7 partes está entre os dois. Como? Está mais ou menos aqui, ó. Aqui é mais ou menos os 7 partes. Não? Será que é isso? Eu acho que sim. Porque se eu dividir aqui, ele dá 8. Se eu dividir aqui, ele dá 6. Então, se eu dividir aqui, ele dá 7. O que significa que, se eu pegar esta parte aqui, colocar ela aqui, ele dobra, ela vai estar aqui. Eu acho que é isso. Será que vai dar certo? Lembra, 7 é ímpar. O que significa? Que esse tanto, que é esse aqui, ó, daqui até aqui, se eu dividir na metade e pegar esse tamanho, vai ser aqui, ó. Ah, eu acho que é isso. Ok. Dividir em 7 partes. Tá, vamos fazer uma brincadeira? Eu quero afundar aqui. Afundar. Ó, eu afundei. Né? E eu vou cortar essa secção. Só um pouco. Eu não vou mostrar cortando agora. Porque eu não quero que a live seja restrita. Mas tá aqui, ó. Acabei de cortar. Ó, o corte. Quando eu cortei, eu fiz uma rampa aqui. Vou cortar mais fundo. Vamos lá. Olha o corte. Eu acabei de afundar. Olha assim. Viram? Eu afundei. Tá. Bem nessa parte está o fundo. E vamos pegar as 7 partes. 1, 2, acho que é aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Tá aí. 7 partes. E aqui eu vou fazer uma bolinha. E aqui eu vou fazer uma bolinha. E aqui eu vou fazer uma bolinha. E todas as bolinhas têm que ter o mesmo tamanho. Pronto. Olha. Eu acabei de fazê-las. Tá vendo? Isso aqui é uma flor, Esther Rissotti, ó. É uma flor. Que eu tô colocando assim, olha. Tá certo? É uma flor. Então, deixa eu deixar essa flor aqui do lado para vocês ficarem olhando. Eu vou cortar uma rampa para colocar aqui para vocês verem a flor. É esta parte plana que eu tirei para ela ficar uma flor. E eu acabei de incliná-la. E quando eu inclinei ela, ó, a inclinação, a forma onde eu coloco, e ela muda o desenho. Viram? Vamos deixar ela assim. Eu vou desenhar ela aqui. Olha só. Podia inclinar mais? Vamos inclinar um pouco mais? Aí. Atenção.
Acabei de inclinar um pouco mais. Veja, conta comigo aqui. Vamos observar essa flor de um outro jeito. A distância que você está vendo aqui, ó, tem esse tamanho, não é? Deixa eu segurar só com uma mão. Ó, esse tamanho. Viram? Se eu virar a minha mão, veja. É quase o dobro. É um pouco menos que o dobro, ó. Viram? Agora olha só essa distância aqui. Até o centro da flor. Vamos ver do outro lado? Olha só. Deu um pouquinho menor só. Bem pouco. Agora vê uma coisa. Esta linha aqui. Esta linha. E esta linha aqui. E esta linha aqui. E esta linha. E esta linha aqui. E esta. E ali está o fundo. Só um pouco. Aí. Ó. Olha bem para essas linhas. Se eu inclinar mais um pouco, aumenta a perspectiva, é óbvio. Estão vendo ela? Esta é aprender a ver. A gente vê as coisas 3D e reproduzimos essas coisas. Se eu colocar esta linha até o centro do círculo, percebe que aquela linha magenta está saindo desta linha que eu fiz? Se eu colocar aqui, ó, até o centro do círculo, percebe que a linha está saindo? Ó, essa fica retinha. E esta? Essa deu certinho. E esta? Ela sai. Essa sai um pouco, tá vendo? Elas começam a sair. Vamos ver isto? Primeira coisa. Eu disse que a distância daqui até aqui, esta distância. Qual distância que é esta? Deixa eu pegar de volta uma caneta, alguma coisa com ponta. Aqui está. Essa lapiseira, ó. Esta distância. É essa distância, viram? Mesma distância. Mais ou menos no meio, um pouquinho só para trás, bem pouco mesmo, tem essa ponta aqui. Não é? É. Aonde que devia estar essa ponta? Devia estar aqui em cima. E se eu colocasse ela aqui em cima, a distância daqui até aqui seria menor que a distância daqui até ali, que seria maior. Sim, ela ficou quase igual, por quê? É uma pergunta. É uma pergunta que quem está me acompanhando desde o início já tem a resposta. A resposta é projeção. Olha essa distância. É essa que eu vou fazer agora. Então, eu vou colocar essa distância aqui. E aqui, eu vou desenhar aquela caixa que está ali. A regra é, se eu fizer um X aqui, eu tenho a diagonal desse quadrado. E o cruzamento dessa diagonal dá o centro daquele círculo. Essa é a regra. Mas o centro, quando eu cruzei, deu aqui. Não aqui. Ela deveria dar aqui, mas ela deu aqui. Por quê? Projeção. Ó, se eu cruzar esta linha com esta linha aqui, o centro da flor é aqui. Mas o centro da flor foi para trás. Viram onde eu quero chegar? Isso ficou claro? Porque, olha, eu cavei ela. O centro da flor era aqui. Vamos ver. Acho que eu consegui encontrar um encaixe dela certinho. Vamos ver se eu acho. Era que era aqui? Aqui, achei. Pronto, assim. Vamos pôr aqui. Ó.
O centro dela era aqui. Quando eu cavei, o centro subiu para cá. Aí, eu tinha feito uma elipse, quer dizer, um círculo. E aquela linha que antes vinha daqui para cá, agora está descendo. E ele está descendo. Aquela linha que antes ia reto, começou a descer. Deixa eu ver aqui. O centro é 9. 9? Interessante. Sirdes. Eu não entendi quando você escreveu o centro é 9. O centro foi para baixo. Ela se projetou para baixo, como se fosse um cilindro. Isso é importante, tá? Quando nós começarmos a vermos cavalos, algumas coisas vão acontecer. Não se preocupe, vocês vão entender tudo. E assim, a gente vai fazendo as linhas. E aqui, ele fica reto. Agora, lembra do círculo? Eu falei que todos os círculos são iguais, cada um dos 7 círculos. Então, aqui vai ter um círculo, que é uma elipse agora. Olha, esse círculo esse círculo, esse círculo, esse círculo, esse círculo, esse círculo, esse círculo, todas elas vão ser uma elipse. E o caso dessas elipses é que algumas vão ser menores e outras vão ser maiores. Vamos ver isto? Só que a posição delas vão ser as mesmas. O que eu estou falando? Já mostro. Ó, as mesmas assim em direção. Este é o eixo menor. Se eu inclino, o eixo aumenta. Ó, aqui. Ó, ele é menor e a linha é esta. Então, esse círculo vai estar assim. E o outro vai acontecer a mesma coisa, porém, olha como ele fica. Opa. Assim. E o outro, a mesma coisa, só como ela vai. Assim. E este é a mesma coisa, uma elipse, mas olha como ela vai. Ela aumenta de tamanho. E a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Olha como ela fica. Isso ficou claro? Espero que sim. A nossa aula vai começar às 19 horas. Eu comecei um pouco antes, porque eu queria mostrar novamente isso daqui. A gente retornou para mostrar a questão dos cubos. E das elipses. E das formas. Olá, Micaeli. Como que você está? As formas que nós trabalhamos é só desenho plano. Isso aqui é plano. Plano. É um círculo desenhado numa folha de papel. Então, quando vocês fazem isso aqui é um círculo. Quando se faz isso daqui, isso aqui é uma elipse. Mas me dá a impressão de que eu estou trabalhando com 3D. O que significa que Pablo? É tudo uma ilusão. Tudo isso daqui é uma pura ilusão. Quer ver? Aqui nós temos linhas, aqui está o monitor. Mas, se eu deixar isso daqui aqui... Não, vou fazer uma brincadeira. Quero ver se eu consigo fazer essa brincadeira. Calma aí. Vamos inclinar a câmera. Pronto. Ih, inclinei muito, um pouco menos.
Assim, um pouco mais. Aí. Olha. Me acompanhe. Isso aqui é uma folha de papel. Para vocês entenderem a inclinação, eu vou colocar isso daqui. Agora essa borracha está assim. Tá vendo ela? Tá ali. Olha bem para ela. Olha o que eu vou fazer. Esta linha é uma linha que está nesta inclinação. Tá? Esta linha é uma linha que está nesta inclinação. Esta distância tem esta curva. E essa curva está assim. E esta linha está vindo nesta direção. Isto é uma ilusão de ótica. Olha como está. Percebe? Estou iludindo vocês. É pura ilusão. Então, quando vocês dominam cubos, vocês conseguem coisas incríveis. E quando digo coisas incríveis, é brincar com a imaginação. Olha isso daqui. Isso daqui tem uma elipse. A gente estava trabalhando elipses. E olha como está essa elipse. Ela está assim. Certo? Olha esta linha aqui. Ah, tá bem carregado. Vou tirar o carregador. Fico batendo nela e tremo, né? O celular. Pronto, não vai tremer. Olha essa elipse. E esta aqui tem uma linha de simetria. E essa linha de simetria está vindo nesta direção. Então, vê. A distância daqui até aqui é mais ou menos esta. E eu vou fazer uma outra elipse aqui. E eu ligo isso daqui, ó, fazendo a sequência desta linha e a sequência desta linha aqui. E olha o que eu acabei de fazer. E isso aqui está vindo para cá. Olha só. Vamos ver a loucura? Preparem-se. Entenderam? Vocês estão trabalhando só com linhas. E nós tentamos, em toda a nossa aula, brincar com linhas. É isso que estamos tentando. Nós estamos tentando ir muito além. Essas brincadeiras que a gente faz de cubos, cilindros, traços, curvas, linhas, são coisas que enganam os olhos. Então nós estamos aprendendo técnicas e regras para a gente conseguir enganar os olhos de outras pessoas e criar um mundo fantástico. É somente isso. Somente isso. Opa, bati de novo. Entende aonde eu quero chegar? Ó. É mágico a coisa. Pronto. Agora eu vou deixar esse daqui aqui. E esse daqui aqui. E esse daqui eu vou completar daqui e aqui. Olha. Acabei de fazer uma perspectiva. Onde eu posso colocar elementos. E a ilusão está completa. Ó. Ou coloco esse de volta no lugar. Qual que é a regra disto? A regra é inclinação, forma e proporção. É só essa. Eu sei, isso tem perspectiva e tem ponto de fuga. Mas a gente vai ver isso mais tarde. Vamos devagar, tá? São 17h43 e daqui a pouco nós vamos falar de cavalos. Combinado? Alguém quer comentar alguma coisa? Nossa aula tem que ter comentários, sabe? Vocês falam uma coisa, eu respondo e assim vai. Oi, Gabi. Não? Eu não posso começar cavalos antes, só daqui 15 minutos, porque
Tem pessoas que vão entrar daqui 15 minutos com a promessa que vai ter aula de cavalos. Eu amo cubos demais. Literalmente mágicos para mim. KKK. São muito mágicos. Vou fazer uma coisa agora. Esta linha eu vou estender. Esta linha eu vou estender. E vou encontrar um ponto de fuga aqui. Estava conversando agora há pouco com... esqueci o nome, peraí. Com a Lady Selene Artes. E a gente estava falando de cubos e flores. E eu comecei antes por causa dela. Ó, o que eu fiz. Vou fazer isso daqui assim. Vamos colocar isso daqui aqui. Pera, tá alguma coisa errada. Deixe-me conferir. Parece que está certo. Então o que está errado? Talvez seja esse. Vamos ver? É este. Então não está muito certo não. Talvez seja mais distante, mais perto, mais para a esquerda, mais para a direita. Ah, agora sim. Não, peraí, agora o outro ficou fora. Entendem? Ó. Uma variação muda tudo. O que conta é a visão do observador. Agora vamos ver? Agora, quase. Quase. Ó. Vamos tentar uma outra ponta. Talvez seja esse. Isso daqui é a tentativa e erro que eu falo tanto para vocês. A ideia é, aqui, nós temos uma lente, um fundo. Só que tudo que está vertical está vindo para cá. Olha esse lápis. Olha o que ele faz. Olha como ele se inclina. Não sou eu que estou inclinando, é a perspectiva. Assim. Ó de novo. Olha com esse. Viram? Essa linha tá errada. É essa daqui, tá? A gente mudou um pouco. É que eu tirei e eu perdi a parte que estava antes. 10 novas mensagens eu nem vi. Deixa eu ver. Oi, Patibel. Vai lá no meu perfil. Vai lá no meu perfil que você vai ver, vai ver as minhas aulas. Desde o começo, tá? Sim, isso parece tão simples, mas é difícil. Mas é fácil. E isto é uma dicotomia. Tem uma coisa que eu falei no início que é: pensar não é automático. Tem outra coisa que eu falo há muito mais tempo que é: estou ensinando a ver. Eu sei que ensinar hoje em dia, dentro da pedagogia moderna, perde o sentido, mas a parte mais difícil é ensinar a ver. Uma coisa que me ajudou demais foi pegar um cubo mágico daqueles mesmos e ficar desenhando. Ajuda muito. Isso você está treinando o olhar. É o olhar que você está treinando. 90 graus. Opa! Escapou o gancho. Pronto. Inclinar até ficar direito esse daqui. Pronto. Agora vou prender esse aqui. Ficou inclinado esse aqui. Vamos colocar assim. E agora inclinou para cá. Ele não está se ajustando? Agora ajustou. Então, nós queremos ver as coisas. Mas como a gente vê as coisas, é bem complicado. Como é que a gente vê? Isso daqui, ó. Se eu colocar para cá, bem aqui. A lente está aqui. Bem aqui está a lente. Se a lente está aqui, eu vou direcionar esse desenho para cá. Então, tá. A lente está aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Pronto. Agora sim, ó. Consegui encaixar novamente. Como que eu sabia?
Como eu sabia que eu tinha que colocar o caderno assim? Como que eu sabia que quando eu colocasse o caderno assim, isso aqui iria funcionar novamente? Como? Aqui é o ponto de fuga. Assim. Opa. Ó. Aqui tem uma lente do celular, bem ali, ó. Tá vendo a lente? Ela está no centro da câmera. Então, ela está no centro da câmera, aqui, ó. No centro. Se eu fazer a diagonal aqui da tela de vocês, o X, ela vai dar bem aqui. Então, aqui é o ponto de fuga. O ponto de fuga sempre vai ser no centro da tela. Sempre vai ser aqui. Se eu deslocar a tela, o centro desloca junto. Viram? Então, eu sei que é aqui que vai ter o ponto de fuga. Olha que bacana. O ponto de fuga acompanha o observador. Certo? É a regra. Olha que bacana. Aqui é o ponto de fuga. Essas são linhas de fuga. Todas as coisas vão para cá. Todas, 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 todas. Bacana. Se eu colocar esse daqui, ele está no fuga. Ó. Está inclinado para cá. É aqui que está a borracha. É aqui que está ela. É aqui que está ela. É aqui que ela está. É aqui que ela está. Paubel? É uma pergunta complicada. É uma pergunta bem complicada. A resposta estão nas minhas aulas. Nem sempre tem que usar ponto de fuga. Vai existir alguns momentos que você não vai precisar usar o ponto de fuga. Mas ela ajuda bastante. Quando a gente falar de perspectiva, você vai saber sobre isso. Tá certo? Mas agora não estamos falando de perspectiva, que a gente vai falar de cavalos. Mas quando falar de perspectiva, nós vamos conversar seriamente sobre isso. Opa, errei, é para cá. Olha o meu erro. Esse daqui, ó. Não deu certo. Vamos ver o que eu errei. Esse inclinado assim, ó, o fuga. Eu errei o fuga. Esse é para cá. Vamos ver agora? Ah, agora tá mais ou menos. Quase. Percebe, ó? Ele devia estar mais assim. Por que ele ficou assim? Será que eu errei o ponto de fuga? Será que aqui está errado? Ó. Se eu deixar bem vertical, se vem essa lateral. Opa. Aqui. Agora sim. Vertical. Aqui, ó. Sempre tem que desenhar o ponto de fuga? É uma excelente pergunta. Queria tanto responder. Mas se eu começar a responder, não vai dar tempo de terminar. Desculpa. Não vou responder agora. Mas só fica. Nem sempre. Há algumas condições que não vão ser necessários pontos de fugas. Quais são elas? Quer dizer que o ponto de fuga não vai existir? Não, não quer dizer isso. O ponto de fuga existe, mas ela não vai ser necessário. Estranho o que eu estou falando? É. Mas ele existe. Mas não vai ser necessário você pôr o ponto. Como assim? Olha. Olha esse cubo. Ele tem 2 pontos de fuga. E eu não fiz eles. Um ponto de fuga eu vou fazer. Está aqui. E o outro ponto de fuga está aqui. 2 pontos de fuga. Olha este. Ele tem um ponto de fuga, mas ele está no infinito.
Onde fica o infinito? Muito longe. Onde fica o infinito? Num lugar muito distante. O que é o infinito? É um número muito grande. Aceita o que eu estou falando? Por favor. Você vai dizer, infinito não tem fim. E eu vou dizer, tem fim. Mas por que chama de infinito? Porque ele é tão grande que a gente nunca consegue chegar nele. Se você começar a contar do 1, 2, 3 até um heptilhão, um n-alhão, você morre antes de conseguir chegar no final. Para um desista, você é um ótimo streamer. Aí, Batata, obrigado. Nós que somos limitados, isso mesmo, Nana. Isso significa que infinito é um número muito grande. Se a gente substituir a palavra por muito grande, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu vou pegar um montão de coisa, tá? Um montão de coisa, da casa de um acumulador que é um tio de vocês. Eu vou diminuir o número dessas coisas por um montão de coisa do Sr. John, lá de Kansas. Qual vai ser o resultado? Por favor, me falem. Quanto que é um montão de coisa da casa do tio de vocês, menos um montão de coisa da casa do John? Me digam. Alguém? Ninguém? Qualquer um, fala. Quanto que é um montão de coisa da casa do tio de vocês, menos um montão de coisa da casa do John? Por favor, participem. Um montão de coisa incontável. Não. Pode ser menos. Você não sabe se o que tem na casa... Mas é uma boa resposta. É muito boa resposta. Mas pode ser. Quer dizer, não é não. É pode ser. Tem razão. Pode ser. Mas você não sabe se na casa do John tem tantas coisas quanto na casa do tio de vocês. Tio de vocês, John. Vocês não sabem. Vocês não sabem se tem mais, se tem menos. Não é? Não sabe. Então, vamos pôr um ponto de interrogação aqui. Vamos colocar indeterminado. Mas quanto que é um montão de coisa mais um montão de coisa? É um montão de coisa maior, não é? Então vamos colocar isso como infinito. Infinito menos infinito. Indeterminado. Quanto que é infinito mais infinito? Óbvio que dá infinito. Mas não tem lógica. Mas se falar um montão de coisa, tem lógica. Quanto que é infinito dividido por infinito? Indeterminado. Isso não tem lógica. Quanto que é infinito? Um montão de coisa. Um montão de coisa dividido por outro montão de coisa. Eu não sei. Eu não sei se tem a mesma quantidade. Eu não sei se montão de coisa é... Eu não sei se é metade, né? Ah, metade do infinito é um montão de coisa. Isso, maior que o infinito anterior. Por isso, se você falar um montão de coisa maior, tem mais lógica do que você falar infinito. Então, um montão de coisa dividido por um montão de coisa pode ser mais do que um, pode ser menos que um, e pode ser um, você não sabe. É a mesma coisa que a subtração. Um montão de coisa menos um montão de coisa, você não sabe se aqui tem mais do que aqui tem o menos, você não sabe. Você não tem a menor ideia. Não, não vai. Porque você não sabe. Você, olha, eu vou pegar todos os teus lápis, Jamile. Vou falar assim, ó. Todos os lápis de Jamile e dividir por todos. Eu tenho muitos, não tenho ideia de quantos eu tenho. Eu acho que Jamile tem um monte de lápis também. Lápis do Wilton. Isso vai ser igual? Não tenho a menor ideia. Não, para com isso, Varjão. Fala um montão de coisa. Não fala que é infinito. Pensa que é um número muito grande. Vai te ajudar a pensar. Existe fim. Existe fim. Mas você não sabe qual é o fim. Pensa assim. Se você falar que não tem fim, vai te atrapalhar o pensamento. Você nunca vai entender por que infinito dividido por infinito dá indeterminado. Agora, se pensar em um montão de coisa, você entende. Já vi. Mas não entra em física quântica, não entra na relatividade. Não. Vamos falar de matemática. E não vamos mais falar sobre isso. Se você pensar que é um monte de coisa que eu não sei o tamanho, vai ser muito mais fácil você pensar que
Infinito menos infinito, você não sabe o resultado, mas infinito mais infinito, você sabe que dá infinito. É mais fácil. É mais fácil você entender. Um montão de coisa, mas um montão de coisa dá um montão de coisa. Um montão de coisa dividido por um montão de coisa, eu não tenho a menor ideia. Não vai dar um, não. Porque esse é diferente deste. Entende? É mais fácil, sério. Entendeu onde que eu quero chegar, Varjão? Diz que entendeu, e nós vamos começar outra aula. Isto! E no final, você aprende como resolver numa matéria chamada limites. Essa é a disciplina. Se você entender isso que eu falei, você entende isso daqui. Assim como se você entender que zero é tipo uma coisa infinitamente pequena. Você para entender que zero é um número infinitamente pequeno, você vai entender limites. Para quê? Para muita coisa. Para você resolver questões de eletromagnetismo, para esse celular funcionar, para mandar ondas, para conseguir resolver coisas de inteligência artificial, para programar computadores e para entender que a perspectiva isométrica ela tem um fuga. Para entender perspectiva de uma maneira mais razoável. Muita coisa, mas muita coisa, mas muita coisa. Para lentes, para fotografia. Sabe, essa câmera, essa distância daqui até aqui é maior do que a distância daqui até a lente. Então, se eu colocar essa aqui, eles têm quase o mesmo tamanho. Se eu colocar aqui, ele está no mesmo tamanho porque teve um programa nesse computador para deixar no mesmo tamanho. Mas, oticamente, isso aqui devia ser menor porque a lente está aqui. A distância daqui até aqui é maior, a distância daqui até aqui é menor. Mas por que está o mesmo tamanho? Entende? Porque existe um programa que arruma a distorção. E para ter esse programa, você tem que saber de tangente. E tangente mexe com divisão de zero e divisão de infinito. E para isso que servem essas coisas. Tá? Claro que se você pegar e ficar na quitanda vendendo frutas, você não precisa disso, é óbvio.